Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 7 de dezembro de 24, sábado. Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque durante a semana eu recebi algumas mensagens me perguntando sobre a questão do PIB brasileiro. Você deve ter visto aí a notícia de que o PIB bombou, né? O PIB cresceu mais do que o esperado e está maravilhoso e tal. Então, em vez de responder um a um, eu achei que talvez até mais pessoas tivessem essa mesma curiosidade e aí resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá. O que está acontecendo, né? Porque você deve estar pensando assim, poxa André, mas dizem que o PIB está bombando, mas o que eu vejo é o pessoal cortando consumo, pessoas perdendo emprego, deixando de pagar plano de saúde, deixando de pagar o cartão de crédito, deixando de pagar a conta de luz, né? O que está havendo afinal de contas? Olha, uma coisa que você aprende quando você estuda história econômica é que eu acho que isso vale até mais, vale dentro de um contexto muito maior até do que a própria economia. Eu acho que vale para a vida o que eu vou falar agora. Você pegar o mentiroso no pulo é fácil. Quando o cara está contando uma mentira que é mentira de cabo a rabo, é muito fácil. O cara chega, te conta a maior mentira do mundo, tosca, né? Você vai lá desmascar o cara em 2 segundos. Simples. Agora, outra coisa é quando você pega um sujeito que é profissional no ramo, que é malandro, e aí o que ele faz? Ele mistura elementos de verdade com elementos da mentira. Ele não te vende o pacote fechado mentiroso de cabo a rabo, não. Ele te vende um pacote em que você percebe que certas coisas não fazem sentido, mas você sabe que outras coisas, ok, é verdade. E aí aquilo te desnorteia. É isso que os caras fazem com o PIB. Existem 4 fatores que você tem que considerar nessa história toda. Tá? Primeiro fator. Quem preside o IBGE hoje em dia é o Márcio Pockmann, que é um cara... É um mentiroso contumaz de longa data. Ele é um picareta há muito conhecido pelo mercado. Né? Ele é famoso por requentar números. A matemática, ela é muito boa, mas ela tem seus limites, né? A matemática, o objetivo dela é ser autoconsistente e não necessariamente trabalhar com a verdade. Ela vai te dar a verdade se você alimentá-la com dados da verdade. Aí ela vai trabalhar aqueles dados e o resultado final será também verdade. Agora, se você alimentá-la com dados mentirosos, ela vai trabalhar esses dados e o que ela vai te responder serão números mentirosos, autoconsistentes com os números de largada, com os números iniciais, mas totalmente desconectados da realidade. Eu costumo brincar que é mais ou menos como você fazer um bolo de abacaxi, por exemplo. Se você seguir a receita bonitinha, dá certo. Agora, se você, em vez de colocar um pedaço de abacaxi, colocar uma coxa de frango, bom, né? Se para você coxa de frango e abacaxi, você fala, não, mas para mim coxa de frango e abacaxi é a mesma coisa, são substitutos um do outro, posso usar aqui, eu não tenho abacaxi, eu vou usar uma coxa de frango. Tá bom. A receita do bolo, ela não pode te impedir de fazer uma besteira dessa. Você vai fazer, vai dar lá o resultado, provavelmente não vai ser bom, e é isso aí. A culpa é da receita? Não, a culpa é sua, que em vez de colocar uma coxa de frango na informação inicial, ou um pedaço de abacaxi, colocou uma coxa de frango, certo? É isso. Então, não espere da matemática uma coisa que ela não pode te dar. Né? Ela é sujeita à manipulação humana no sentido dos dados iniciais que você vai fornecer ao problema. Se você fornecer dados mentirosos, a matemática vai te devolver uma resposta que também vai ser mentirosa. Né? E nós temos um mentiroso profissional na presidência do IBGE, assim como nós temos um mentiroso profissional na presidência da República, então você não pode confiar que os cálculos foram feitos com dados saudáveis, com dados honestos. Primeira coisa. Eu disse que são 4, né? Primeira coisa é a falta de decência do Márcio Pockmann e do próprio Lula.
Segunda coisa, isso aqui não é um curso de economia, não tem essa pretensão, por isso que eu evito falar sobre tecnicalidades, mas há momentos em que, me desculpe, eu não tenho como falar sobre um assunto sem entrar no aspecto técnico, tá? Quando você vai ver o cálculo do PIB, ele é uma equaçãozinha em que aparecem basicamente, a gente poderia dividir em dois grandes grupos as variáveis que aparecem nessa equação. As variáveis que vêm do investimento privado e as variáveis que vêm do investimento público. O investimento privado no Brasil é um lixo. Agora, o investimento público, ou gasto, se você preferir, gasto público, é enorme. O governo está gastando. Quando o governo chega e contrata 5 mil pessoas para abrir um buraco e depois outras 5 mil pessoas para fechar aquele buraco, isso entra no cálculo do PIB. Ah, mas André, o que abrir buraco e fechar buraco faz de bom para o crescimento do país? Nada. Mas o cálculo do PIB é feito com... Ele aceita esse tipo de conta, de valor. Contabilmente, houve uma atividade econômica que pode ser registrada ali no PIB. Então, e é isso que o governo brasileiro tem feito. O governo tem gasto dinheiro a rodo, tanto é que as contas públicas estão do jeito que estão. Então, quando o governo chega e contrata um show da Daniela Mercury, isso vai entrar no cálculo do PIB, você pode ter certeza. Certeza absoluta, isso entra na conta. Ah, mas André, a Daniela Mercury não contribui em nada, eu sei. Só que os livros de macroeconomia instituíram que você pode jogar essa despesa no cálculo do PIB. O cara tá, é o que eu falei, você está misturando elementos de mentira com elementos da verdade. Você está jogando com as duas coisas. Então você consegue inflar um resultado final só com o show da Daniela Mercury, filme da Fernanda Torres e por aí vai. Né? Terceiro ponto, dos 4 pontos, terceiro ponto. Esse é o que me deixa mais irritado porque ele é o mais tosco, né? É a estratégia mais tosca deles. Veja, nós estamos sofrendo uma inflação enorme, mas não oficial. Oficialmente está tudo bem. Agora, quando você vai ao supermercado, você percebe que a inflação é enorme. Quando você faz o cálculo do PIB, por exemplo, se no mês passado você comprou um pacote de café por R$10 e neste mês aqui você pagou R$20 nesse café, o PIB aumentou. A contribuição que aquele pacote de café individualmente deu ao PIB do país foi de R$10 para R$20. André, mas continua sendo só um pacote de café, as pessoas não estão consumindo mais café. Eu sei. Mas, de novo, você está misturando elementos de mentira com elementos da verdade. Então, aquele pacote sozinho está contribuindo com R$10 a mais para o cálculo do PIB do Brasil. Simplesmente porque houve inflação, o preço, as coisas estão subindo, o preço das coisas está subindo. Então, evidente, e você tem ao mesmo tempo uma inflação oficial que é zero, praticamente. Então, o cara vira e fala, não, está tendo aumento do PIB. Agora, isso significa aumento da atividade? Isso significa que mais pessoas estão consumindo aquele café? Não, claro que não. É simplesmente uma questão de preço, o preço nominal da coisa. Foi de 10 para 20, então a contribuição daquele item ao PIB aumentou e você põe isso numa economia inteira. O que não aumentou de preço nos últimos tempos? Fala para mim. Então é evidente que na hora que você somar tudo que foi gasto com todos esses bens e serviços, é evidente que vai dar um valor em reais maior do que antes. Por quê? Porque teve inflação. E por último, os caras estão falando do aumento do PIB em reais. Experimenta fazer a conta em dólar. Você faz a conta em dólar, acabou a brincadeira. Eu nem vou me estender nisso, eu deixo para você fazer isso como lição de casa, se você tiver paciência. Vai atrás de ver quanto que dá, constrói um gráfico de como foi a evolução do PIB, como tem sido a evolução do PIB brasileiro em dólares, e você vai ver que é ladeira abaixo. Tanto é que nós estamos prestes a perder, nós figuramos entre as 10 maiores economias do mundo em PIB, em dólares, né? E a gente vai perder essa posição, nós vamos cair para algo em torno de 13, 14 no ranking, porque quando você converte o nosso PIB para dólar, é uma surra, né? É um pau. O PIB brasileiro toma um pau, um cacete daquele que perde o rumo de casa. E o que conta, desculpa, não é o PIB em reais, o que conta é o PIB em dólar. Né?
Aí o cara fala assim, não, mas eu não como dólar. Não, realmente, você não come dólar, você come capim, filha da puta. Né? Claro que é dólar o que conta. Esses 4 elementos são os fatores que bagunçam tudo e fazem as pessoas ficar um pouco confusas. Então, espero ter contribuído de alguma maneira para esclarecer a situação. Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo, as críticas, observações. Todas elas são muito bem-vindas e todas elas são lidas. Tá bom? Um abraço para você. Até mais.